Vamos, pessoal, hoje trabalhar temas, ok? Agora a gente vai usar um tema para trabalhar dentro de toda a história do Brasil. E aí o tema que eu usei hoje aqui, ó, as diversas formas de exploração do trabalhador brasileiro. Então, como a gente sabe, o Enem, ele gosta de questões temáticas, escravidão, mulher, indígena, todos esses temas são temas muito importantes. Então, a gente entender esse processo de exploração do trabalhador no decorrer do nosso processo, desde o período pré-colonial até os dias de hoje, serve tanto para a nossa provinha de história, como para uma redação, né? Ninguém sabe o que vem por aí, e aí é lógico, quando você está numa redação, que é um tema em que você tem que dar uma veracidade, sempre é bom você começar ali o primeiro parágrafo da redação falando sobre um aspecto histórico. Vai falar alguma coisa? Não? Valeu. Então, dessa forma, a gente vai começar o nosso processo falando sobre o período pré-colonial. E aí você já sabe como é que funciona. A gente fala sobre o tema, depois a gente resolve a questão. Depois a gente vai para outro tema e depois para outra questão e assim por diante. Tá beleza? Bora começar? Beleza, então. Lembrando, né? Já ia esquecendo, rapaz, de fazer aqui a minha propaganda. Aqueles que não seguem ainda, então tem lá o meu canal no YouTube para você não esquecer. Em cada paginazinha vai aparecer Filosofia é Fácil. Então as aulinhas de filosofia, peço desculpa que eu estou muito ocupado nesse segundo semestre. Acabei de chegar ontem à noite, que eu fui dar uma aula em Pernambuco. Então ontem à noite eu cheguei, já estou por aqui. Quando for 5 horas eu já vou viajar para Sobral. O corre-corre está meio grande, mas eu vou atualizar pegar uma tarde, assim, um dia, uma noite, e gravar assim, umas 5, 6 aulas, que tá meio parado lá o canal. Mas para quem não visitou ainda, eu acho que tem umas 6 ou 7 aulas lá, tá? Desde o início da filosofia até filosofia medieval. Então você dá uma procurada por lá, né? Aulas de 5, 6 minutos, para que você entenda a filosofia de uma forma bem objetiva. Tá legal? Bora começar então? Pessoal, quando a gente fala de período pré-colonial, nós não estamos ainda falando de um processo de ocupação efetivo dos portugueses. Porque vamos lá, o que os portugueses vieram fazer aqui no Brasil? Os portugueses vieram atrás de duas coisas dentro do contexto das grandes navegações. Eles vinham atrás de mercado consumidor e vinham atrás de metais preciosos. Opa, aí você lembra lá da história geral, o mercantilismo. O mercantilismo, ele se fundamenta em 2 princípios básicos: metalismo e balança comercial favorável. Como é que eu vou ter balança comercial favorável? Se eu vender bem mais do que eu compro. Por isso que os europeus vieram para a América em busca de mercado consumidor. E o metalismo, a riqueza de uma nação baseada nos metais preciosos. Por isso que os europeus vieram para a América em busca de ouro e de prata. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, de cara, eles não encontraram uma civilização já avançada, como os espanhóis encontraram. Os espanhóis encontraram incas, maias, astecas, que já tinham estado, que já tinha comércio, que já tinha estrutura social bem organizada, estratificada. No Brasil, não. No Brasil, as nossas tribos locais, elas ainda estavam num processo praticamente, né, ainda de sedentarização. Algumas poucas já eram sedentárias, mas a grande maioria estava saindo do normandismo e entrando num processo de sedentarização. Então eles não tinham nem noção do que era propriedade. Então não havia o sentimento, não havia o sentido, não havia a consciência de comercialização entre os índios. Por isso que o primeiro contato entre portugueses e índio, ele foi amistoso. Lógico, eu não posso dizer que foi 100% amistoso. Lógico que tiveram tribos que viram nos portugueses invasores e que reagiram, mas num contexto geral,
nós vamos ter um contato amistoso graças à ação dos portugueses. Os portugueses vieram para cá, estabeleceram feitorias. Eita, Ciliano, e o que era então feitorias? Deixa eu botar logo tudo, porque tem gente batendo foto, e aí ele vai precisar bater foto de um bocado de coisa, né? Então deixa eu botar logo de tudo aqui que eu vou falar. Pronto, que quem quiser bater foto já bate agora. Pois bem, então dessa forma, o que eram feitorias, Ciliano? Feitorias eram armazéns. Eram como se fossem núcleozinhos que eram construídos para armazenar produtos tropicais. E não foi uma invenção aqui no Brasil, não. Antes mesmo de virem para o Brasil, os portugueses já haviam colonizado a costa africana. E lá na costa africana, eles já haviam estabelecido feitorias também. Então é lógico, chegando aqui no Brasil, eles usam a mesma estratégia. Estabelecem feitorias para armazenar os produtos tropicais e assim, quando eles viessem de novo, pegavam esses produtos, colocavam nos navios e levavam para Portugal. A questão é, e quem é que vai fazer esse trabalho todo? Constrói as feitorias, derruba madeira, guarda madeira, bota madeira no navio. O trabalho será feito utilizando a mão de obra indígena. Porém, lembre-se disso, não havia um sentimento de exploração por parte do índio. O índio não se sentia explorado. Por que não, Ciliano? Simples. Porque o índio recebia produtos em troca do seu serviço. É o que a gente chama de escambo. Esses produtos eram o quê? Facas, anzóis, espelhos. Imagine, pra gente, uma faca, um anzol é algo extremamente simples. Mas imagine um índio em 1501, 1502, ele nunca viu uma faca na vida, ele nunca viu um anzol na vida. Como isso vai facilitar a vida dele, rapaz? O índio precisa caçar, imagine ele com uma faca. O índio precisa pescar, imagine ele com um anzol. Então esses produtos eram vistos como produtos sensacionais pelos índios. E para os portugueses não valia nada. Faca, anzol, espelho, é baratinho. Então dessa forma não havia uma sensação, um sentimento de exploração em que o índio se sentia explorado. Espera aí, Ciliano. E por que essa relação mudou? Simples. Os espanhóis encontraram metais preciosos do seu lado da América. Com isso valorizou as nossas terras aqui. Os portugueses diziam: opa, peraí, se tem ouro e prata do lado espanhol, vai ter do nosso lado também. Ou a gente começa a colonizar o Brasil, ou a gente corre o risco de invasões. E aí vai ser necessário o início de colonização. Além do mais, os portugueses, antes de chegarem ao Brasil, 2 anos antes, em 1498, tinham chegado em Calicut, na Índia, e restabelecido o comércio das especiarias. Por isso que eles não vinham para cá. Eles não vinham para cá porque eles já tinham um comércio certo. Raciocínio: você vai deixar algo que é certo, garantido, por uma louca aventura? Lógico que não. Meu amigo aqui na frente, sabe se eu me lembro o nome dele? Lá do Manuel. Isso? Pronto. Meu amigo Manuel, você que é um homem sério, casado, que eu já conheço já aqui de um bom tempo das nossas aulas, você iria largar o seu casamento, a sua esposa, uma coisa certa, sólida, por uma doida aventura de uma doida qualquer? Nem pensar, ele não é nem doido de dizer que sim. Que apanha. Mas aqui, veja só, quem é o doido, rapaz? Tem doido que faz isso, né? Tem doido que é doido, quer nem saber. Mas quem é que vai largar uma coisa certa por algo duvidoso, algo na doida e sabe nem o que é? É a mesma coisa Portugal. O rei de Portugal ia largar o comércio das especiarias para apostar no Brasil, que só Deus sabe que doidice é que tinha por aqui. Agora o que aconteceu em 1500? Holandeses, franceses, ingleses também começaram agora a ir comprar produtos na Índia.
e Portugal passou a ter concorrência. O lucro da especiaria não era mais absurdo. Então agora valia a pena se investir no Brasil numa tentativa de encontrar ouro ou de encontrar algum produto que fosse extremamente lucrativo. Aí é aí onde o índio vai se dar mal. Porque a partir do processo da colonização, a gente vai ver daqui a pouco na próxima questão, na próxima explicação, que vai haver uma necessidade de se escravizar o índio. E esse índio precisa ser então adaptado ao sistema produtivo. E aí, meu amigão, a relação entre índio e português acabou a brincadeira, né? Vai pro sério. Então, dessa forma, vamos resolver aqui a nossa primeira questãozinha, que tem como a letra correta a letra E. A gente botou uma teoriazinha simples, né? Na página 71, e as nossas questões começam na página 72. Então, olha lá o que diz a primeira questão. A experiência que tenho de lidar com aldeias de diversas nações me tem feito ver que nunca índio fez grande confiança de branco. E se isto sucede com os que estão já civilizados, como não sucederá o mesmo com esses que ainda estão brutos? Em 1749, olha que a gente já está na colonização, né? 1749, é porque o tema é um tema sobre índio. Ao separar-se de São Paulo, a capitania de Goiás foi governada por Dom Marcos de Noronha, que atendeu às diretrizes da política indigenista pobalina, incentivava a criação de aldeamentos em função. Para que serviam as missões? Para que serviam os aldeamentos? Para catequizar o índio, mas muito mais do que apenas catequizar. O índio vai ser doutrinado, o índio vai ser moldado, o índio vai ser ajustado para as relações sociais, comerciais da colonização brasileira, que é o que diz a letra E, ó. Necessidade de controle dos brancos sobre a população indígena, objetivando sua adaptação às exigências do trabalho regular. Então nós começamos bem, que nós começamos com a letra E de Exiliano, porque não existe nenhuma palavra que melhor simbolize essa letra. Não é não, meu amor? Tem palavra melhor que ela não, tem não? Muito bem. Pois vamos para a segunda questão. A segunda questão vai falar agora sobre o trabalho negro, o trabalho escravo. Fala-me, nossa, Ciliano, tu falou hoje em dia, tu vai sair daqui preso, tu falou trabalho negro. Meu amigo, me diga uma coisa, eles eram africanos ou eles tinham nascido aqui no Brasil no começo? No começo eles vieram da África, então eles são africanos, né? O descendente de africano é que é o afrodescendente. Mas que também, vamos ser sinceros, né? O descendente, assim, quando tu vê um cara bem grandão, brancão, né? Tu chama o cara de eurodescendente? Ah, tá certo, era só para tirar essa dúvida aqui, né? Então, meu amigo, europeu é europeu, africano é africano, asiático é asiático, e nós somos essa miscigenação, nós somos essa cozinha aqui de durex, ó, que nem é branco, nem é preto, nem é amarelo, é um durex um pouco mais escuro, um durex um pouco mais claro, mas a gente é cor de durex. Então, deixe de besteira. Aí na hora que você vai fazer lá a sua inscriçãozinha do Enem, pensa assim, raça, pele, né? Aí você bota branca, olha, o dinamarquesão aqui, o norueguês, tá bom? Vamos pra frente, antes que eu fique com raiva cedo. Muito bem. A segunda questão é sobre escravidão. E quando a gente fala de escravidão, nós vamos falar então do sistema econômico que se estabeleceu durante o período colonial. Então bora, já dei essa aula aqui, hein? Foi o nosso primeiro encontro do ano. Nosso sistema colonial se baseava no sistema plantation. Opa! E como é que funciona o sistema plantation? Bebezinho também lembra, né? Male. Se nossa economia começou male, não terminará bene. Não é verdade? Foi muito bem. Por isso que nossa economia hoje está boa. Mas não se preocupe não, meu filho. Para resolver os problemas é bem facilzinho. Na campanha eleitoral é tão fácil, né?
Uns resolvem de um jeito, outros do outro, outros mandam chamar não sei quem. É um negócio legal, né? Muito bem. Eu não vou dizer que é para não fazer propaganda de ninguém, mas rapaz, se eles me pagarem muito dinheiro, aí eu faço propaganda deles, mas eu vou fazer de graça. Doido, né? Nem relógio para trabalhar de graça. Pois vamos aqui. Ninguém fala nem de bem nem de mal, porque mesmo falando de mal, você ainda está fazendo propaganda da pessoa. Então, para que você vai falar? Não é não? Não falo nem de bem de ninguém, nem mal de ninguém. Quem quiser que gaste seu dinheiro para fazer suas propagandas por aí. Vai fazer propaganda de graça comigo, é? É doido? Vamos em frente. Pessoal, então como é que funciona esse sistema plantation? Bem francesinho, vai lá. M de monocultura. Um principal produto será estabelecido no Brasil. No caso, a cana-de-açúcar. A agroexportação. Ou seja, a nossa produção agrícola, ela não é voltada para o mercado interno. Agora pronto, Ciliano. E a gente vai comer o que aqui? Areia? Lógico que existem atividades secundárias. Existe pecuária, existe plantação de milho, existe plantação de feijão, existe plantação de batata. Essas pequenas produções são para o mercado interno. Mas o açúcar, que é o nosso principal produto, é para o mercado externo, para a exportação. Beleza? Então, voltado para o mercado externo. Agroexportação. Latifúndio. A nossa produção será feita em grandes propriedades, porque quanto maior for a propriedade, maior a produtividade. E com isso, maior o lucro. E por fim, para a gente ir para a nossa questão, é de escravidão. Olha que maravilha. Afinal de contas, escravos somos todos nós ainda hoje. Nós só temos a ilusão de que somos livres. A gente continua sendo escravo. O pior é que nós somos o pior tipo de escravo que existe. Nós somos escravos da nossa própria ignorância. A gente não percebe que somos escravos de um sistema. O que estamos fazendo todos nós aqui, 1h10? 1h da tarde de um domingo, hein? Raciocine, se você fosse livre, o que você estaria fazendo? Mas muito bem, vamos em frente. Mas como você é escravo do sistema, você tem que estar se preparando, não é não? Como eu sou escravo do sistema, eu tenho que sustentar minha família e assim por diante. Todo mundo tem seu objetivo. Mas vamos em frente. Quando você pensa em escravidão, você assim, ó, vamos fazer um exercício. Feche os olhos e imagine um escravo. Pronto. Pode abrir os olhos agora. Quem imaginou um escravo, assim, um cara loiro, 1,90 m, olhos azuis? Alguém? Ninguém imaginou. Vocês não estudaram Grécia, não. Vocês não estudaram Roma. Em Roma, quem era escravizado? Os povos germânicos. Não era não? Que eram considerados povos rudes, não eram civilizados. Peraí, Aciliano, por que quando eu penso em escravidão, eu fechei os olhos, eu lembrei disso aqui, hein? Porque você só lembra da nossa escravidão aqui no Brasil durante o Império e durante a colônia, porque é a escravidão que se repassa cotidianamente nos livros. Aí você vai ler um livro, né, daquela época, da novela. Não tem uma novela agora que tem um povo que foi congelado, né? Não tem? Aí tinha uns que eram escravos. Assiste novela não, gente? Dá tempo não, né? Certo, muito bem. Então, dessa forma, faz bem, viu? Vamos aqui. Mas na novela tem lá um pessoal que foi congelado, eles foram congelados na época do Império. Sei lá como é que foi, teve um acidente, uma coisa assim. Mas o importante é, né? Esse é o tipo de escravo que você lembra. E aí nós temos vários. Eita, não está dando para te ouvir. Vai ter que ser depois, não consegue, né? Muito longe. Mas vamos aqui. Pessoal, então dessa forma,
A escravidão que a gente conhece é a escravidão da violência. Mas vamos ser sinceros, meu amigo, a violência só era uma das estratégias de domínio. Sabe qual era uma forma bem legal de você, legal que eu digo do ponto de vista, né, não de ser massa, de ser bacana, mas da forma inteligente de manter o escravo dominado? A alforria. O que eu fazia? Vocês eram todos meus escravos. Aí, meu amigo aqui é meu escravo também. No dia do aniversário dele, na frente de vocês tudinho, eu dava a carta de alforria para ele. A partir de agora, ele era um homem livre. Só uma pergunta: ele era livre para fazer o que da vida? Quem iria arranjar emprego para um negro numa sociedade extremamente preconceituosa? Se hoje a nossa sociedade é preconceituosa, imagine naquela época, não é não? Imagine, já pensou? Naquela época era impossível você imaginar um casamento entre raças. Já pensou? Século XVII, século XVIII, um branco casar com uma negra? Seria impossível. Graças a Deus as coisas mudam, né? Se um branco não pudesse casar com uma negra, eu não tinha nascido nunca na vida. Que foi quando começou a história da minha família aqui no Ceará, né? Aqui no Brasil. Meu bisavô veio de Portugal, foi morar em Pernambuco. Aí lá ele era comerciante, entrou numa confusão, matou um cara lá e fugiu para não ser preso. Aí veio para o Ceará. Chegando aqui, como é que ele vai casar? Né? Ele já com mais de 20 anos, né? Não conhecia ninguém, os casamentos eram arranjados. Quem era o pai de família que iria casar sua filha com ele, um desconhecido? Aí o que foi que ele fez? Ele pegou a minha bisavó, que era escrava, comprou, deu a liberdade dela e se casou com ela. Pronto, acabou. Bem romântico começou a nossa família por aqui. Tá? Então veja, se não houvessem casamentos interraciais, eu não estava aqui uma hora dessa contando essa história para vocês. Mas no século XVIII, no século XVII, no século XVI, não havia. Então, nós tínhamos uma sociedade muito preconceituosa, em que os escravos eram considerados propriedades. Os escravos, eles eram considerados propriedades dos seus donos. E dessa forma, então, quando eu dava liberdade para o escravo, ele não tinha o que fazer na vida. Aí o que ele fazia? Ele pedia para mim: ô senhorzinho Aciliano, eu podia continuar morando aqui na sua fazenda? Eu continuo trabalhando para o senhor, não precisa o senhor me pagar não. Só para o senhor me dar um cantinho para eu morar e o que comer. Ora, ele vai ser um agregado, ele vai ser o meu protegido, ele vai morar na minha terra. E aí é lógico, veja que ele é livre, mas ele é livre para fazer o quê? É igual hoje, somos todos livres. Livre para fazer o quê? Somos livres para fazer aquilo que se permite que a gente faça. Depois a gente fala sobre isso um pouco mais. Então, as relações de escravidão, elas variavam de senhor para senhor. Tinha senhor de escravo que usava muito mais a violência. Tinha senhor de escravo que usava estratégias. Por exemplo, você tinha no Brasil 3 tipos de escravos. Você tinha os boçais. Quem eram os boçais? Eram escravos que vinham da África e que não falavam português. Então, chegando aqui, eles não sabiam falar português. Eita, cara, esses caras eu vou ter que tratá-los como? No ferro. Então ele vai para a lavoura, se ele parar de trabalhar, eu bato nele, ele vai vendo o que os outros fazem e aprende, não tem como eu me comunicar. Tinha os escravos ladinos. Ladinos eram escravos que também vinham da África, mas que vinham de regiões que já se falava português. Açores, Ilha da Madeira, Cabo Verde. Quando eles chegavam aqui, eles já falavam português. Então esses escravos eu poderia colocar para serviços domésticos, porque nos serviços domésticos eu preciso me comunicar com o meu escravo.
Da mesma forma, o terceiro tipo de escravo, os crioulos. Então nós temos os boçais, que vinham da África sem saber falar português, os ladinos, que vinham da África já sabendo falar português, e os crioulos. Esses eram os nascidos no Brasil, então esses já sabiam falar português. O que eu fazia? Eu pegava alguns escravos que sabiam falar português e ia colocar para o trabalho doméstico, porque aquele escravo no trabalho doméstico, ele vai ter uma vida melhor do que o escravo da lavoura. O escravo da lavoura, ele vai amanhecer com sol, toma uma talagada de cachaça e vai para o trabalho. Vai passar o dia lá na lavoura, quebrando a cana, com o pé, lógico. Tu acha que o dono do engenho ia dar um facão para cada escravo sair cortando a cana? Imagine, cada escravo com um facão na mão, o que queria fazer? Ele ia se revoltar, né? Então o escravo vai quebrar com o pé e com a mão. Então chega lá, baixa a cana, quebra, depois pega, bota aqui no braço, leva até a moenda, lá vai moer e vai fazer todo o processo. Quando escurece, que acaba o dia, o escravo então volta, então come alguma coisa, toma outra talagada de cachaça para poder relaxar o corpo, desmaiar e dormir, que no outro dia tudo começa muito cedo de novo. Siriano, isso está parecido com o meu dia a dia. Eu acordo 4 horas da manhã, Siriano, porque eu moro longe que só a porra. Ou foi mal? Eu moro longe que só, né? E aí eu tenho que preparar o meu almoço, porque eu já trago né, a minha quentinha já pronta para o meu serviço. Aí eu vou, trabalho, como ali no serviço, depois eu pego o meu ônibus, volto para casa. Quando eu chego em casa já é 7 horas da noite, eu estou tão cansado, eu ainda vou dar uma estudadinha, estudo até às 10, até às 11, aí eu desmaio, porque 4 da manhã eu vou estar acordando de novo. Será que a gente não parece um pouquinho não com os escravos, hein? Só o tipo de trabalho que mudou, né? Mas a vida sofrida, mas em compensação o tanto que a gente ganha é bem melhor, né, não, minha filha? Então é doido, rapaz. A gente ganha, quanto é que é o salário mínimo que tá? 8 mil e quanto? Ah, eu pensei que o salário mínimo era mais de 8 mil reais, não, né? Mas vamos em frente. Então, vamos entender essa nossa segunda questão. Olha lá. Muito bem, já bota a segunda, a terceira e a quarta para a gente falar de escravidão. Diz assim, questão 2. Leia os textos a seguir. O negociante de escravos, José Moreira Veludo, foi fazer curativo em um de seus cativos e acabou atacado a pauladas. Na polícia, os agressores contaram o ocorrido nos mínimos detalhes, sem nada esconder. É que eles desejavam mesmo era ficar na cadeia, onde as condições de vida eram bem melhores que na casa do senhor dele. Então, menino, eu quero ficar preso mesmo, me deixa preso aqui, pelo menos tenho o que eu comer, né? Lá onde eu fico, lá no senhor, nem isso eu tenho. Texto 2. Perdigão Malheiro era abolicionista, mas só entregava as cartas de alforria aos seus cativos sob condições, como a de trabalharem para ele durante mais alguns anos, ou até completar a maioridade. E as desejadas cartas, no mais tradicional estilo paternalista, só vinham em datas especiais para a família do indivíduo escravizado, como aniversário, casamento ou batizado. Então veja que nós temos 2 textos bem diferentes, né? Um senhor que bate nos escravos, que os escravos reagiram e bateram nele e que foram presos. O outro que usa a alforria como forma de manipulação. Então, os 2 textos representam formas diferentes de dominação, que é o que diz a letra E, ó. Ambos os textos... Isso. Acabou, cortou bem na hora da letra E, meu irmão. Isso é horrível, pelo amor de Deus. Em vez de ter deixado para entrar na terceira questão, quer fazer sucesso. Bora aqui. Bora, letra E. Ambos os textos eram verdadeiros,
pois as relações de dominação variavam de senhor para senhor. Beleza, então? Então essa nossa questãozinha está certíssima. Olha a questão 3. Questão 3, estão aí os escravos trabalhando, uns com a enxada, outros com os feixes de cana de açúcar nas costas. Aí um fala assim, ó, puxa, depois da independência a nossa vida melhorou um bocado. Meu amigo, vamos entender, né? O Brasil saiu de colônia para império, e o que mudou? Nada. O Brasil continuou numa economia fundamentada no sistema plantation. O Brasil continuou monocultor, agroexportador, latifundiário e escravista. Na verdade, a nossa independência foi apenas uma transformação política para atender às necessidades desse novo momento histórico, em que o sistema colonial está sendo contestado depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Industrial, as ideias iluministas. A Inglaterra está querendo ampliar o seu mercado consumidor. Os Estados Unidos, que tinham conseguido sua independência, vão apoiar a independência do Brasil através da doutrina Monroe para conseguir mercado consumidor. A elite brasileira queria preservar todas as suas conquistas do governo joanino, quando Dom João veio para cá, e aí criou Jardim Botânico, imprensa régia, escola de medicina, escola naval, escola de direito, escola de artes. Quando a família foi embora, a família real, e que o Brasil foi ameaçado de ser recolonizado, isso foi ameaçado tudo isso iria se perder. Dom João foi embora, a família real foi embora. Se Dom Pedro, o príncipe regente, fosse embora também, tudo que tinha sido feito pela família real aqui seria perdido, né? Então, dessa forma, a Inglaterra e a elite brasileira pressionam Dom Pedro e ele promove a nossa independência. Promove a nossa independência política, mas nós não teremos transformações nas estruturas econômica e social. A nossa estrutura econômica e social vai ser mantida a mesma, baseada no latifúndio, baseada na monocultura, baseada na escravidão. Então, dessa forma, a nossa terceira questão é a letra C. Olha aí, manteve o caráter escravista da economia brasileira. Muito bem. E vamos para a quarta questão. A dependência regional, maior ou menor, de mão de obra escrava teve reflexos políticos importantes no encaminhamento da extinção da escravatura. Mas a possibilidade e a habilidade de lograr uma solução alternativa, caso tipo de São Paulo, desempenharam ao mesmo tempo papel relevante. A crise do escravismo expressava a difícil questão em torno da substituição da mão de obra, que resultou, olha o que diz a letra B, confronto entre a aristocracia tradicional, que defendia a escravidão, e os privilégios políticos, e os cafeicultores, que lutavam pela modernização econômica com a adoção do trabalho livre. Vamos conversar sobre isso agora? Vamos conversar. Vamos conversar sobre a chegada desses imigrantes. Vamos falar sobre café, para que a gente possa entender essa transformação que teve no Brasil. Muito bem. O café no Brasil, ele começa a ter a sua produção em grande escala no primeiro reinado. Até mesmo porque durante o primeiro reinado, os dois principais produtos são açúcar e algodão. Só teve um problema, ó. O açúcar brasileiro começou a concorrer com o açúcar que os holandeses e franceses começaram a extrair da beterraba. O algodão brasileiro começou a concorrer com o algodão norte-americano. Isso foi tão grave que a crise econômica do primeiro reinado derrubou Dom Pedro I. Isso foi tão grave que as províncias nordestinas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, se juntaram para se separar do Brasil, formando a Confederação do Equador.
que acabou não dando certo. Mas veja que o açúcar e o algodão estão em baixa, então havia necessidade de surgir um novo produto. No primeiro reinado surge então o café, inicialmente produzido na região do Vale do Rio Paraíba do Sul. Pega o litoral ali do Rio de Janeiro, pega o litoral de São Paulo, entra, né, começa o litoral de São Paulo, o litoral do Rio de Janeiro, entra em Minas Gerais, Vale do Rio Paraíba do Sul. E o café vai começar por ali. Porém, durante o período regencial, nós tivemos o ato adicional de 1834, uma mudança na Constituição que permitia às províncias a criar suas próprias leis para tentar resolver os seus próprios problemas. E assim, São Paulo teve uma ideia: vamos atrair produtores para São Paulo. A terra é boa, a terra vermelha, que os italianos vão chamar de terra rossa, por isso que a gente chama de terra roxa, é rossa, de vermelho, né? Então os italianos vão chamar de terra rossa. A terra era boa, mas como atrair as pessoas para um lugar que não tinha nada? O governo pensou e disse: vamos criar uma lei. As pessoas que vierem aqui para o oeste paulista vão receber terras de graça. Esse ano já sei o que eu vou fazer, ó. Eu vou para o oeste paulista, recebo a terra de graça, vendo a terra e vou me embora de novo. Pode não, rapaz. Olha a mentalidade do brasileiro, como é que é, né? Mentalidade do brasileiro. Por isso que no Brasil o negócio está complicado. O problema do Brasil é simples. O problema do Brasil é o povo brasileiro. No dia que nós educarmos, no dia que nós melhorarmos a nossa cultura, a gente muda o nosso país. Por enquanto fica difícil, né? Por enquanto fica o povo esperando os salvadores da pátria, que vão chegar com a salvação nacional. Como é que vai salvar? Negociando com o Congresso Nacional. Tu acha? Qualquer um dos 5 primeiros que estão aí na pesquisa, que eles vão ter força política para governar sozinho, né? Não tem que negociar com a Câmara dos Deputados, não? Não tem que negociar com o Senado Federal, não? O problema é que vocês vão ver quem é que vai ficar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, né? Sempre os mesmos de sempre. Então é lógico, quando não são eles, são os filhos deles, né? Ou os sobrinhos, ou os aliados, mas vão estar sempre atendendo os mesmos interesses. Então é difícil um presidente conseguir governar sem a legitimidade do Congresso Nacional. Aí vai ter que negociar. Mas vamos em frente. Lembrando, pessoal, que negociar não precisa ser venda de cargo, não. Não precisa ser troca de cargo, não é? Porque aqui no Brasil ficou essa característica, né? Olha, eu voto no teu projeto se tu me arranjar a diretoria de não sei o quê. O problema do Brasil é esse. Negociar é você convencer o outro que a sua ideia é melhor. Por isso que, obviamente, a gente vai mudar o país no dia que nós mudarmos as pessoas. Se hoje a gente não consegue conversar nem entre a gente, tu bota na tua rede social uma coisa, vem 10 mil pessoas te esculhambar. Que intolerância doida. Tu não tem direito de pensar, não. E a outra pessoa não tem direito de pensar diferente de tu, não. Agora é óbvio, né? Tem até uma propaganda na televisão que eu acho linda essa propaganda. Eu vi umas 2 vezes. É uma propaganda que é sobre o respeito. Sempre aparece alguém, né? Eu respeito não sei o que seu, eu respeito o que não sei o que. Tudo começa com respeito. Aí todo mundo tá usando uma blusazinha com um Rzinho. Só precisa disso, cara. Tu não precisa concordar com o que eu penso, não. Eu não preciso concordar com o que você pensa. Mas eu preciso respeitar você e você precisa me respeitar. Assim a coisa funciona. Mas vamos em frente. Leandro, por que os imigrantes vieram para cá? Na verdade, nós vamos ter 3 aspectos na vinda dos imigrantes para cá. Eles vão lá para o oeste paulista, né? Para o cafezal. Mas por quê? Lá na Itália está tendo guerra. Você viu isso em História Geral. Unificação da Itália, de 1848 a 1860, as guerras, de um lado Piemonte, Sardenha, conquistando os outros reinos. Então vários italianos estavam fugindo das guerras. Se eu não acredito, não.
o cara com tanto canto para ir, ele vem para o Brasil. Muitos foram para os Estados Unidos, muitos foram para a Argentina, muitos vieram para o Brasil, porque o governo brasileiro tinha um esquema de trazer esses imigrantes, que era o sistema de parceria. Os latifundiários pagavam todo o custo da viagem do imigrante. Quando chegava aqui, o imigrante ia trabalhar para esse latifundiário até o dia de pagar suas dívidas. Quando pagasse suas dívidas, ele estava livre. Difícil era pagar as dívidas dele, né? Mas tudo bem. Então, dessa forma, haviam vários interesses aqui no Brasil em acabar com a escravidão. Primeiro interesse, a Inglaterra. Exiliano, por que a Inglaterra queria acabar com a escravidão? Porque ela via na escravidão uma coisa desumana, é? Não. Interesses econômicos. A Inglaterra olhava para o Brasil e dizia: ô mercadozão consumidor grande, aí. Peraí, quantos trabalham e recebem salário? Ixi, quase ninguém. 2, 3% da população. A maioria da população é composta por escravos. Escravos não têm salário. Escravo não pode consumir meus produtos. Estou gostando dessa história de escravidão, não. E aí a Inglaterra vai pressionar o governo brasileiro para acabar com a escravidão. Beleza? Então a Inglaterra quer acabar com a escravidão para ampliar o seu mercado consumidor. Mas além disso, tem o que a gente chama de darwinismo social. O que é esse tal de darwinismo social, Exiliano? É uma ideia, de acordo com Charles Darwin, nós tivemos a teoria da evolução das espécies. As espécies foram evoluindo. E aí no darwinismo social se faz uma analogia do ser humano com todas as outras espécies. Se todas as espécies evoluíram, o ser humano evoluiu também. E de acordo com aquele pensamento da época, no processo de evolução das espécies, a raça europeia branca era considerada superior. E a raça africana negra era considerada inferior. Ora, então, naquela época, vai se ter uma ideia: vamos trazer europeus para o Brasil. Para quê, Exiliano? Para se promover um embranquecimento da população brasileira. A população brasileira tinha muitos negros, então trazer brancos para cá seria fazer um melhoramento racial, seria se promover um melhoramento da nossa raça. Ó, assim, vamos resolver as questões 5 e 6. Prontinho, uma águazinha, né, que é importante. Tenho medo desse ventilador aqui tão forte, ainda bem que eu boto um negócio bem pesado aqui no bolso, não tem perigo de eu sair voando. Muito bem, quinta questão então. A cessação do tráfico lançou sobre a escravidão uma sentença definitiva, mas cedo ou mais tarde estaria extinta. Tanto mais quanto os índices de natalidade entre os escravos eram extremamente baixos e os de mortalidade elevados. Era necessário melhorar as condições de vida da escravaria existente e, ao mesmo tempo, pensar numa outra solução para o problema da mão de obra. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz determinou a extinção do tráfico transatlântico de cativos e colocou em evidência o problema da falta de mão de obra para a lavoura. Para os cafeicultores paulistas, a medida que representou uma solução efetiva desse problema foi a letra D, né? Incentivo à imigração europeia. Acabamos de falar. E a sexta questão? Leia o trecho abaixo. Substituição? Muito bem. O colono que vive nas fazendas geralmente se encontra em más condições higiênicas no que concerne à habitação. As casas não têm divisões nem pavimentação que seriam necessárias.
Quantas vezes, porém, tive que me ocupar com as reclamações dos colonos que, no momento da colheita dos cereais, viam-se expulsos da fazenda. De acordo com a leitura acima e seus conhecimentos relativos às transformações ocorridas no século XIX, é correto afirmar, olha a letra A chegada de imigrantes, principalmente italianos, atendia à necessidade de substituição de mão de obra em decorrência de uma política abolicionista. Então, se a Inglaterra queria acabar com a escravidão no Brasil, ela vai conseguir. Só que a nossa abolição, ela vai ser gradual, né? Primeiro se proíbe o comércio de escravos, depois se liberta os escravos recém-nascidos, depois se liberta os escravos idosos. Com isso, nem se compra mais escravo, nem ninguém vai nascer mais escravo. A tendência era a escravidão acabar. E aí, em 1888, nós tivemos a Lei Áurea proibindo a escravidão no Brasil, muito mais sendo um desfecho de todo um processo que havia se iniciado no início do século XVII. Então, a nossa sexta questão é a letra A, de amor. Olha aí, coisa importante. Nothing gonna change my love for you, oh Raja. Lembrei da minha esposa agora. Como é aqui? Alguém está me perguntando aqui a minha visão sobre as cotas raciais nas universidades. Eu, particularmente, eu não dou a minha visão não, tá? Minha visão eu falo para o meu filho, para minha filha, até mesmo porque nós professores, nós padres, nós policiais, nós advogados, nós profissionais, nós temos, radialista, nós temos uma força significativa de influência. Então, eu acho extremamente injusto alguém usar um microfone desse, sendo advogado, sendo professor, sendo padre, sendo policial, para fazer campanha eleitoral para alguém. Eu acho isso extremamente injusto. Até mesmo porque um processo eleitoral ele tem que ser democrático e todos têm que ter as mesmas oportunidades. E aí você iria acabar com essa igualdade. Agora, a gente pode falar os dois pontos de vista. E você toma a sua decisão que você acha melhor. Alguns defendem as cotas raciais como um reparo às injustiças seculares que nós tivemos. Você não pode negar que mesmo após a escravidão, não foi atribuído aos negros, aos ex-escravos, condições deles poderem adentrar na sociedade nas mesmas condições de igualdade dos brancos. E aí a gente acabou criando uma sociedade segregacionista, onde os brancos permaneceram, desde aquela época até hoje, tendo as melhores condições econômicas e com isso pagando as melhores escolas e com isso entrando nas melhores universidades. Enquanto que os negros, eles continuaram sem as condições de cidadania e por isso piores condições de trabalho e com isso piores condições de investir na educação dos filhos e com isso não podendo adentrar no sistema. Então, o que seria teoricamente as cotas? Seria você criar condições para aqueles que foram secularmente prejudicados terem acesso ao estudo superior ou a empregos, como tem também as cotas, né, nos serviços públicos. Do mesmo jeito, como por exemplo, não estou falando apenas de cotas raciais, mas cotas também para deficientes, sejam eles deficientes, né, da deficiência física ou aqueles alunos de inclusão, pessoal que tem disgrafia, pessoal que tem descalculia. Essas pessoas, elas têm que ter, obviamente, um handicap, né? Você tem que ter uma certa vantagem para poder concorrer nas mesmas condições. Então, por isso que quando você vai fazer a sua provinha do Enem, que você precisa de algo especial, você anota lá, ó, tá. Aí você bota o seu laudo médico, né? Diz qual é lá a sua deficiência, e você diz, preciso de 1 hora mais de prova,
preciso fazer em um local separado, preciso de acesso para cadeirante, você coloca lá. Por quê? Porque a nossa Constituição diz que os iguais devem ser tratados igualmente e os desiguais desigualmente, de acordo com sua desigualdade. Então, em alguns casos eu tenho que tratar desigualmente para dar as mesmas condições. Agora, Erciliano, se alguns defendem, por que alguns criticam? Alguns criticam por preconceito e outros criticam porque acham que essa não é a solução. A solução seria o quê? Para alguns, melhorar a escola pública, dar as mesmas condições do aluno pobre, negro, que está na escola pública, concorrer com o branco rico que está na escola particular. Se você tem a mesma condição de igualdade, você não vai ter necessidade então de um sistema de cotas. Agora vamos ser sinceros, né? Unindo as duas ideias são extremamente inteligentes, mas não tem como você melhorar a escola pública do dia para a noite, fazer igual o Thanos, estalou os dedos e resolve tudo em segundos. Não tem, nem o Thanos conseguiu, né? Porque ele estalou os dedos, acabou com a metade do universo, e o resto do povo não vai continuar nascendo, não. Daqui a pouco o universo vai estar superlotado de novo, aí lá vai ele ter que matar a metade de novo, e nem vai ter mais a manopla do infinito para fazer isso. Pois vamos lá. Então, dessa forma, o sistema de cotas, ele é oficialmente uma reparação para aqueles que foram secularmente prejudicados, para ter as mesmas condições de disputa, seja nas universidades ou nos mercados de trabalho. Joia? Agora, se você acha certo ou errado, e cada um tem seu ponto de vista, porque cada um tem sua vida, não é não? Cada um sabe as dificuldades que passa. Estou vendo a minha amiga aqui, ó, com uma muletazinha para andar aqui no centro da cidade. É fácil, não é não? As calçadas, tudo irregular. Aí um bocado de gente vendendo um bocado de coisa na calçada, tem que passar pelo meio da pista. Complicado. Por isso que eu digo, rapaz, o Brasil tem jeito. É só a gente mudar o nosso povo. Pronto, aí vai ser legal, né? No dia que as pessoas respeitarem os nossos cadeirantes, no dia que as pessoas respeitarem nossos cegos, aí o Brasil começa a ter chance. Pois vamos em frente. Agora nós vamos para um outro assunto, né? Vamos falar agora sobre a República, que entra a questão 7. Vamos nós, com calma. Pessoal, quando a gente chega no período republicano, a República nasceu praticamente um ano depois que a escravidão acabou, né? A escravidão acaba oficialmente no dia 13 de maio de 88, a República nasce no dia 15 de novembro de 89, um ano e alguns meses depois. Porém, o que a gente vai perceber é que mesmo na República, o Brasil permaneceu agrário, o Brasil permaneceu monocultor, o Brasil permaneceu latifundiário. Só tinha acabado a escravidão, o resto continuava. Só que o principal produto agora era o café. Principais centros de produção: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Não é à toa que as oligarquias desses estados vão dominar o cenário político nacional, num sistema chamado de política do café com leite. As oligarquias se perpetuavam no poder através de uma aliança entre o Partido Republicano Paulista, que representava as oligarquias paulistas, e o Partido Republicano Mineiro, que representava as oligarquias de Minas Gerais. E assim eles se revezavam, indicando o presidente da República. Então, eu era o PRP, meu amigo era do PRM. Numa eleição, eu indicava: o presidente vai ser o Raimundo. Ele apoiava, e com isso, eu e ele juntos tínhamos os maiores colégios eleitorais do Brasil. A gente conseguia eleger o meu candidato. Na outra eleição, ele indicava o Francisco, e eu apoiava, e nós éramos imbatíveis. Se o Brasil era dominado pelos cafeicultores, o nosso principal produto vai ser o café. Por isso que tinha toda uma política de proteção ao café,
que você vai ver, por exemplo, no convênio de Taubaté, né? Se a produção de café for maior do que a necessidade do mercado, o governo comprava o excedente de café e estocava. Aí, se o mercado melhorasse, ele vendia aquele estoque. Se o mercado não melhorasse, queimava os estoques. Mas o importante era manter o preço do café lá em cima. Mas espera aí, se o café então era o nosso principal produto, como é que a indústria conseguiu se desenvolver? No Brasil, a indústria vai se desenvolver graças a 3 fatores. Vou botar logo tudo aqui para quem for bater a foto. A indústria se desenvolve graças a 3 fatores. Primeira coisa que a gente precisa, dinheiro. O que é que meu filho faz sem dinheiro na vida? Faz o quê? PN, não, minha filha? Praticamente nada. Não foi isso que você falou? Isso, eu percebi daqui, na leitura labial. Pois vamos nós. Assim, quando você enche a bochecha assim, faz assim, né, ó. Dá para notar bem direitinho o que está falando. Mas vamos aqui. Dessa forma, então, a gente precisava de dinheiro. Esse ano, de onde é que tem dinheiro para a indústria? Emprestado. Por isso que você teve, durante a República Velha, o Funding Loan. A gente foi lá na Inglaterra, negociou a moratória, trouxe dinheiro, 10 milhões de libras para investir no Brasil. Foi tanto dinheiro que deu para investir no café, deu para investir na indústria, ainda sobrou dinheiro para embelezar o Rio de Janeiro, né, durante o governo do Rodrigues Alves, quando foi fazer ali o projeto de urbanização da capital. Mas além de dinheiro, era preciso ter mercado consumidor. O nosso mercado era o mercado interno. Não tinha condições, pessoal. A gente está começando a nossa indústria. Ciliano não já tinha indústria no Brasil antes? Teve, né? Teve lá na época do Mauá, no segundo reinado, que foi um surto industrial, que eu prefiro chamar de susto industrial. Indústria, cadê? Ah, passou. Foi bem rapidinho, igual quando a freira aparece, né? Dá aquele susto, aí pronto. Aí o susto passa bem rapidinho. Foi igual aqui no Brasil. Você assistiu, minha filha, aquele filme, A Freira? Assistiu não? Tem medo dessas coisas, é? Olha, rapaz. Ela não assiste porque pensa que aí de madrugada a freira vai aparecer para ela. Ó. Cuidado. Verdade é tudo aquilo que você acredita. Por isso que você tem que ter bons pensamentos, pessoal. Porque toda vez quando você fica dizendo assim, ó, nada dá certo, tudo está ruim, nada dá certo. Cara, tu de tanto dizer que nada dá certo, que tudo está ruim, tu está atraindo as coisas ruins. Então você tem que pensar que tudo dá certo, que tudo está bem, que tudo vai dar certo, que você vai conseguir. Isso atrai coisas boas para você. Beleza? Mas vamos em frente. Então, dessa forma, como é que a gente vai ter mercado consumidor se a nossa indústria está começando e a Inglaterra, a França, está todo mundo na segunda revolução industrial? Só tem um jeito. Nós não vamos competir com eles lá na Europa, não. Tu é doido? Os caras já estão entrando em guerra. A Primeira Guerra Mundial foi provocada exatamente pela disputa de mercado. Aí a gente vai, o Brasil, entrar nessa disputa. Aí, que massa. Legal. A gente vai produzir para o mercado interno. É o que a gente chama aqui de política de substituição de importações. Nós vamos substituir os produtos europeus que não estão vindo mais para o Brasil. Dá um exemplo aí, Ciliano. Digamos, hipotético, tá? Digamos que eu tinha uma fábrica lá na Europa de sapato. E eu vendia sapatos mandando para o Brasil. Só tem um problema, começou a Primeira Guerra Mundial. A minha fábrica de sapato não vai mais fazer sapato, não. Vai fazer agora coturno, aquelas botas para os soldados. Ou seja, eu vou fabricar pouquinho sapato, só para os europeus. Então eu não tenho mais condições de mandar sapatos para o Brasil. O que é que o Brasil vai ter que fazer? Fabricar o seu próprio sapato. Política de substituição de importações. Mas eu precisava de mão de obra.
mas precisava ser uma mão de obra qualificada. Eu não podia botar qualquer um para trabalhar nas máquinas. E no Brasil, como não havia uma herança urbana, industrial, a nossa sociedade era rural. O nosso trabalhador estava acostumado ao campo. Eu vou me aproveitar da vinda dos imigrantes. Agora ficou legal, ó. Porque os imigrantes vêm da Europa para o Brasil e vão trabalhar nas fábricas. O problema é, quando eles chegarem aqui no Brasil, os imigrantes vão entrar no trabalho 6 horas da manhã, vão sair 10 da noite, não tem salário mínimo, não tem descanso semanal remunerado, não tem férias, não tem 13º, não tem direito a nada, porque até então não existiam direitos trabalhistas. E aí esse imigrante, ele veio da Europa. Lá na Europa, desde o século XIX já existiam direitos trabalhistas, quando resultado do movimento operário. Aí você pegou lá no século XVIII, né? O cartismo, o ludismo, as trade unions, os sindicatos, o movimento dos europeus na luta por direitos. Então o cara já chegava da Europa, acostumado ao padrão de produção e aos direitos europeus. Chegava no Brasil, não tinha nada. Os europeus vão então se organizar e começar a lutar por direitos aqui no Brasil. É o movimento dos sindicatos, é o movimento operário. O primeiro tipo de sindicalismo que nós tivemos aqui é o que a gente chama de anarco-sindicalismo, ou sindicatos anarquistas. Tanto faz. Ceciliano, anarquista, porque eles defendiam o fim do Estado, é? Não, é não, né? Aí é a ideia do anarquismo, do Proudhon, do Bakunin, né? Que seria a não necessidade de um Estado. A sociedade seria tão evoluída, as pessoas seriam tão conscientes, que não precisava de uma lei para mandar você fazer o que é certo. Você faria porque você tinha consciência do que era certo. Então, não precisava de Estado. Me diga uma coisa, os pouquíssimos que estavam aqui 1h da tarde, a aula começou pontualmente 1h ou não? Pode ter certeza. Alguns poucos me encontraram na hora que eu cheguei aqui no ginásio, que aí eu fiquei lá na sala, lá embaixo. Eu cheguei 12h15, para não correr risco. Vai que eu pego o meu carro, o pneu fura, a bateria morre, alguém bate no meu carro. Não. Tudo isso poderia acontecer. Aí se acontecesse qualquer coisa dessa, deixava o carro onde tivesse, trancava e vinha a pé para cá e dava tempo de chegar 1h. Então é muito melhor eu sair de casa mais cedo e esperar meia hora, 40 minutos, do que eu chegar atrasado 1 minuto. Porque vocês não merecem o meu desrespeito. Pontualidade é questão de respeito. Você chega na hora, porque a outra pessoa também vai chegar na hora. Então você respeita a pessoa, a outra pessoa lhe respeita e todo mundo chega na hora. Olha que massa. Se respeito existisse na nossa sociedade, como a nossa sociedade seria sensacional. Precisava o Fábio vir aqui e dizer assim, não, está na hora de tu começar, 1h, começa. Não. Eu tenho consciência que começa 1h. Então 1h eu dou boa tarde e começo. Se todos tivessem consciência, não precisava nem de lei, porque todos sabiam o que precisava fazer. Simplesmente todos faziam o que era preciso, e aí nós tínhamos uma sociedade sensacional. Por isso que é um tanto quanto utópico, né? Por isso que o anarquismo ele é muito utópico. Seria uma sociedade onde as pessoas seriam extremamente conscientes e que não precisaria de lei nem de Estado. As pessoas fariam tudo porque saberiam que era para fazer, só por isso. Aqui não tem nada a ver com esse anarquismo não, tá pessoal? O nome sindicato anarquista é porque naquela época o movimento sindical não era legalizado. Não existia lei que permitia a formação de sindicatos. Aí o movimento sindical ele era caso de polícia.
quando os trabalhadores se reuniam para lutar pelos seus direitos, fechavam a porta ali, ó, ficava todo mundo na frente das fábricas, não deixava ninguém entrar e gritava: o povo unido jamais será vencido. Pronto. O dono da fábrica solicitava à autoridade policial: olha, tem um bocado de baderneiro na frente da minha fábrica. Aí a polícia vinha e, como o bom cearense fala, assungava, metia a chibata, afastando, correndo todo mundo. Não havia naquela época legislação trabalhista, então não existia direito de se fazer greve. Mas mesmo assim os trabalhadores lutavam. Aí os latifundiários, os comerciantes, os grandes industriais, eles perceberam uma coisa: a gente pode enfraquecer os sindicatos, porque esses caras começam a se juntar, e é igual um filmezinho, não sei se vocês já assistiram um filme, que é Vida de Inseto, que os gafanhotos invadem, né, uma comunidade de formigas, e teve uma formiga que foi audaciosa e peitou o gafanhoto-chefe, ó. Aí o gafanhoto-chefe está lá conversando com os outros gafanhotos. Aí temos que voltar lá naquela colônia. Aí o outro gafanhoto diz assim: mas chefe, era só uma formiguinha. Só uma formiguinha, né? Aí o chefe pega um grãozinho e diz: imagine que isso é uma formiguinha. Aí joga um grãozinho no outro gafanhoto. Doeu? Não. Aí ele pega outro grãozinho. Pum. Doeu agora? Não, doeu nada. Aí ele derruba, e milhões de grãos caem por cima dos gafanhotos. Aí ele diz: as formigas são em maior número. Se eles perceberem que juntos eles são fortes, o que vai ser da gente? Quem tem mais em quantidade? Os ricos poderosos ou o povo? Interessante. E como é que o povo não se rebela, né? Porque existem as estruturas de exploração, que é uma primeira coisa. Estou entrando em sociologia, que a gente aproveita e dá aula de tudo, né? Vamos aproveitar a sociologia. A gente pega, por exemplo, sociologia Foucault. Quando Foucault fala do biopoder, para Foucault tem 3 tipos de poder, tá? Você tem o poder disciplinar, que é aquele poder que age sobre você mesmo, a disciplina. Tem o poder Estado-nação, ou poder soberano, que é o poder da lei, que age sobre o indivíduo. E o biopoder. E o biopoder é o poder de uma ideia que nos domina. Por exemplo, o que a classe burguesa fez com a classe operária? Dividiu. Porque se a classe operária se unir, ela é forte. Então o que a burguesia faz? Esses operários aqui, eu vou pagar 1.000 por mês. Esses operários aqui, um pouco mais especializados, eu vou pagar 5.000 por mês. Esses operários aqui, mais especializados ainda, eu vou pagar 10.000 por mês. Esses operários aqui, extremamente especializados, eu vou pagar 30.000 por mês. E aí o que você percebe é que há uma divisão entre os operários. E esses operários, eles não se consideram iguais. O pior, o operário que ganha 10, 15, 20, 30 mil, ele não se considera pobre. É a famosa classe média. É o pobre que acredita que não é pobre. Só existem 2 grupos. Só existe o rico, o dono dos meios de produção, e o pobre, que vende a sua força de trabalho. Agora, se ele vende a força de trabalho por 1.000 ou por 30.000, isso é uma estratégia para poder desunir os pobres. E aí, logicamente, os pobres eles não acreditam que fazem parte do mesmo grupo. E aí, meu amigo, até o chimpanzé César, naquele filme Planeta dos Macacos, sabe disso, né? Macaco separado é fraco, macaco junto é forte. Aí o que os burgueses vão fazer aqui na República Velha? Separar os trabalhadores.
A burguesia, por trás dos panos, financiava alguns sindicatos. É o que a gente chama de sindicatos pelegos ou sindicatos amarelos. Esses sindicatos, eles eram financiados pela classe patronal e, logicamente, dividia os trabalhadores. Os trabalhadores divididos estavam enfraquecidos e, com isso, é lógico, a classe burguesa se prevaleceu no poder. Ciliano, mas vamos lá. E hoje em dia a gente não tem um bocado de direito? Tem. Mas os direitos trabalhistas, eles são resultado de uma conquista. Vou já falar isso então na nossa próxima questão, que é o próximo assunto, que é a ação entre Getúlio Vargas e os trabalhadores. Mas antes vamos resolver essa questãozinha aqui, ó, 7. Questão 7 diz assim, texto 1. A greve geral ganhou todos os trabalhadores de São Paulo, enfrentando as tropas do governo e negando a mediação do Estado no conflito capital-trabalho. A situação chegou a tal ponto que, durante 3 dias, o Comitê de Defesa Proletária assumiu o controle da cidade de São Paulo. O governo abandonou a cidade e, no fim, foi obrigado a negociar com os grevistas, atendendo suas reivindicações. A grande greve de 1927. Aí, 1917, 27 já é movimento tenentista. Texto 2. Greve geral de 28 de abril já está na história, mas promete desdobramentos, movimentação de dimensão nunca vista. Tomou todo... é porque faltou o ponto aqui. Desdobramentos, ponto. Movimentação de dimensão nunca vista, tomou todo o território nacional, com centenas de categorias que cruzaram os braços nos 26 estados e no Distrito Federal, dispostas a barrar as reformas de Temer. Sobre os textos acima, assinale a opção correta. Olha a letra D. A greve geral de 17 defendia a criação dos direitos trabalhistas. A greve de 2017, 100 anos depois, defende a manutenção dos direitos dos trabalhadores, que é a última coisa que eu vou falar hoje, quando a gente vai falando aqui na reforma trabalhista e na reforma previdenciária. Tá bom? Então fica a letra D de doidim. Vamos para a 8ª questão, falar sobre Era Vargas. Muito bem, olha, eu falei Era Vargas. Me senti um cara que tem por aí, um candidato por aí também, né? Fazer propaganda dele não, todo mundo sabe quem é. Adeus. Muito bem. Vamos aqui. Era Vargas e os direitos trabalhistas. Pessoal, quando o Vargas chegou no poder, Vargas é um gênio, ó. Vargas é genial. Eu não estou dizendo que ele é bom, nem estou dizendo que ele é ruim. Mas eu não posso negar a sua genialidade. Isso porque Vargas vai ficar no poder, ele chega no poder através de um golpe, que o povo tem mania de chamar de revolução. Aqui no Brasil, todo o povo chama de revolução, né? Nunca teve uma revolução no Brasil, rapaz, nenhuma. Né? Porque a revolução, ela sugere transformações significativas. Então, aqui no Brasil, nós tivemos golpes, derrubamos governos e chegaram novos governos e mantiveram a mesma situação. Mas vamos lá. Vargas chega no poder com um golpe, a Revolução de 30, e fica até 1945. Como é que pode, né, Ciliano? Ele ficou 15 anos no poder, porque ele tinha uma sólida base de sustentação. Era a base de Getúlio Vargas formada pelos cafeicultores mineiros, pela burguesia industrial, pelos tenentes e pelos trabalhadores. Professor Alexandre, muito bem-vindo. Daqui a pouco aí vocês vão ver o que é uma aula de matemática, rapaz. Aí sabe. Eu que ensinei a ele matemática. Foi não, Alexandre? Vamos lá, ele tem essa careca assim, mas ele é novo, pessoal, né? O pessoal pensa que ele já tem assim 80 anos, mas tudo bem. Vamos aqui. Um abraço, Alexandre. Pessoal, então dessa forma, Vargas vai ser genial. Vargas, ele vai precisar governar para todos esses grupos. Então ele vai ter que governar ao mesmo tempo para os cafeicultores
E para a burguesia, que representavam a elite, vai ter que dar uma satisfação aos tenentes, que representam a classe média urbana, e vai ter que governar para os trabalhadores. Como é que ele faz isso? Facílimo. Se você lembrar de Getúlio Vargas, lembre de duas palavrinhas mágicas. São as palavrinhas mágicas, palavras mágicas, são assim. Tem o poder maior de abracadabra e simsalabim. Aí, pessoal que tem filho, né, assim, quem era criança, vocês mais jovens. Quem era que cantava isso, hein? Eliana, né? Eu me lembro, tinha lá em casa, minha filha era pequenininha, agora minha filha já está com 17 anos, né? Vai fazer o Enem agora com vocês, está fazendo 3º ano. Mas quando ela era pequenininha, a gente botava lá a Eliana lá cantando as musicazinhas. Mas vamos lá. Vargas, lembre de duas palavrinhas mágicas. Trabalhismo, anote. Trabalhismo, ou seja, Vargas vai governar voltado para atender os trabalhadores. Segunda palavrinha mágica, nacionalismo. O governo de Vargas é focado no nacionalismo econômico. Getúlio Vargas estabelece uma forte intervenção do Estado sobre a economia. Ciliano, isso é bom ou é ruim? Olha aqui que legal. Aqui é o bolo da economia. Uma hora dessa dá para a gente mostrar um bolo que a gente almoçou nesse instante, né? Tá ninguém com fome. Pois vamos lá. É o bolo da economia. Um bolo aí bonito, de chocolate. Esse bolo, ele vai ser dividido em 3 imensos pedaços. O primeiro pedaço do bolo, quem come é a burguesia. O segundo pedaço do bolo, quem come são os cafeicultores. O terceiro pedaço do bolo, quem come é o Estado. Porque é lógico, se a economia cresce, se paga impostos. Pagando impostos, o Estado arrecada mais. Ciliano, eu não estou entendendo onde é que os trabalhadores entram nessa. Meu filho, quando você comeu aqui o bolo, ó, não ficaram aqui uns pedacinhos, umas migalhas, não ficaram? Não ficaram umas migalhazinhas? Vargas vai chegar e vai dizer assim, eu posso ficar com essas migalhas? Aí a burguesia olha para ele assim, é isso, Vargas, tu é guloso, por que tu quer as migalhas? Não. As migalhas não são para mim, não. As migalhas são para os trabalhadores. Porque os trabalhadores até então não tinham nada. E para quem não tem nada, o pouco representa muito. Aí, na Constituição de 1934, vem os direitos trabalhistas. Olha aí que legal. A partir de agora, os trabalhadores vão ter direito, a jornada de trabalho, a carteira assinada, a férias remuneradas. Veja que essas são as migalhazinhas. Ciliano, e se o bolo crescer mais ainda? Se o bolo crescer mais ainda, maior vai ser o lucro da burguesia. Maior vai ser o lucro dos cafeicultores. Maior vai ser a arrecadação do Estado. E mais migalhas nós vamos ter. Por isso que em 1937, nós tivemos a CLT, a consolidação das leis trabalhistas. As leis trabalhistas que já existiram foram mantidas e ainda foram ampliadas. E os trabalhadores tinham motivo para se revoltar? Lógico que não. Os trabalhadores amavam Vargas, porque é lógico, eles não percebiam, eles não viam essa estrutura complexa. O trabalhador via o saláriozinho que ele estava ganhando e dizia assim, eita, que caiu lá embaixo. Então, eu acho que quebrou, mas vamos aqui. Então, dessa forma, os trabalhadores diziam assim, acabou, como diria os bebezinhos. Ainda funciona aí, bicho? Vamos ver essa porqueira aí. Pois vamos aqui. Então, dessa forma, os trabalhadores diziam, graças a Deus no céu,
e a Getúlio Vargas na terra, agora nós temos salário mínimo, agora nós temos férias, agora nós temos direitos trabalhistas. Então, dessa forma, os trabalhadores eram manipulados. E aí? Testa aí. Ó, tá funcionando. Observaçãozinha. Valeu. Isso aqui é de primeira, rapaz. Vocês estão pensando, né? Isso aqui foi comprado aonde, hein? Na Noruega, foi? Olha aí quem chegou ali para fazer educação física. Qual é a música hoje? Madonna? Não. Cyndi Lauper? É porque isso aí é da nossa época, né? Quando a gente ia dançar lá no Gigantão Zé Basto. Radiado. Foi... Lembrando, nosso amigo se abriu ali porque ia também, né? Tu dançar lá no Gigantão da Zé Basto lá. Aí tocava Papa Don't Preach, I Be Losing. Muito bem. Hoje em dia o negócio de uns funk, eu não conheço nenhum hoje. Estou ruim hoje. Conheço as músicas do meu filho, né? Que o meu filho gosta de Alok, David Guetta, essas coisas aí eu conheço. Fui até pro show, né? Show do Alok, eu estava lá. Pois vamos aqui. Então, dessa forma, só tinha direito, pessoal, os trabalhadores urbanos e sindicalizados. Trabalhadores do campo não tinham direitos, ok? Dessa forma, então, a gente resolve a 8ª questão. Olha lá. Fugindo à luta de classe, a nossa organização sindical tem sido um instrumento de harmonia e de cooperação entre capital e trabalho. Não se limitou a um sindicalismo puramente operário, que conduziria certamente à luta contra o patrão, como aconteceu com outros povos. Nesse documento, a época do Estado Novo, é apresentada uma concepção de organização sindical que, olha a letra C, orienta a busca de consenso entre os trabalhadores e os patrões. Então, Vargas fazia essa conciliação. Passa a mão na cabeça de um, passa a mão na cabeça do outro. Então, apoia um aqui, apoia o outro acolá, faz o consenso. E como diria a grande filósofa contemporânea Xuxa Meneghel, todo mundo está feliz, todo mundo quer dançar. E quem é que dança? O povo, como sempre. Porque aí o povo recebe as migalhas e não percebe que o tamanho do bolo é gigantesco. Pois vamos para a 9ª questão. Como é que está meu tempo aqui? Massa. Tenho 8 minutos. Estou bem. Pessoal, a 8ª questão, já fizemos, vamos para a 9ª, né? A 9ª questão vai falar então sobre os governos populistas, mais precisamente as ligas camponesas durante o governo do Juscelino Kubitschek. O governo do Juscelino foi um governo urbano da cidade. Juscelino Kubitschek é o nacional desenvolvimentismo, é aquela máxima. Plano de metas, 50 anos em 5. Vamos, em 5 anos de governo, desenvolver o equivalente a 50. 5 de governo, 50 de desenvolvimento, 500 de dívida. Porque como é que o Juscelino vai conseguir fazer esse milagre? Existe milagre não, meu filho, né? Em economia não existe milagre. Ou você trabalha seriamente, promove desenvolvimento econômico, ou então lascou o negócio, né? Então, a gente entrou com dinheiro emprestado. Um dia a gente vai ter que pagar a nossa dívida externa, ó. Uou! Então pode ver, os 2 momentos em que nós tivemos maior crescimento econômico foi exatamente nos 2 momentos em que a nossa dívida mais cresceu. Juscelino Kubitschek e na República dos Militares. Na República dos Militares houve uma invasão de capital estrangeiro. Aí a nossa dívida externa, ó, uou, foi para a estratosfera. Mas voltando para o Juscelino. Se o Juscelino é o cara da cidade, da indústria, urbano, o seu governo foi marcado pelo abandono do campo. Aí, no campo surgiram as ligas camponesas.
As ligas camponesas é como se fosse hoje, fazendo uma analogia, ao MST, Movimento Sem Terra. O que seria então as ligas camponesas? Um movimento de trabalhadores do campo que lutavam por duas coisas. Primeiro, reforma agrária. Segundo, direitos trabalhistas. Ceciliano, mas não já existia direito trabalhista? Existia, mas só para os trabalhadores da cidade. Trabalhador do campo não possuía direitos políticos. Então, dessa forma, o que você vai perceber é que dentro do cenário das ligas camponesas, nós tínhamos invasões, nós tínhamos ocupações, e a coisa vai pegar fogo, ó. Depois que acaba o governo do Juscelino, assume o Jânio Quadros. Ele não governa nem um ano, renuncia, assume João Goulart. João Goulart era nacionalista, ia contra os interesses dos Estados Unidos e do capital estrangeiro. Nesse momento, ele anuncia que no Brasil vai fazer reforma agrária. Eita, velho! Aí o Brasil pegou fogo. Por quê? Porque os norte-americanos ficaram preocupados. Lembre-se, os americanos estão de olho na gente durante toda a história. Os americanos tinham um projeto após a Segunda Guerra Mundial. Dentro da Guerra Fria, você tinha dois lados. O lado capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o lado socialista, liderado pela União Soviética. Então, os americanos adotaram a doutrina do dólar, que funcionava da seguinte forma: reconstrução da economia dos países para impedir a invasão das ideias comunistas. Na Europa, plano Marshall, reconstruir a Europa para impedir a invasão das ideias comunistas. Na África e na Ásia, plano Colombo. Na América, política da boa vizinhança. Os americanos emprestavam dinheiro para a gente, para que o capitalismo se fortalecesse aqui e impedisse a entrada das ideias socialistas. Mas aí o que aconteceu? Em 1959, em Cuba, ocorreu a Revolução Cubana. Fidel Castro, Raul Castro, Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara, eles se organizaram num movimento nacionalista. Em 59, Cuba não era socialista ainda. O movimento era nacionalista. Pegar as riquezas de Cuba para o povo cubano e libertar Cuba do domínio americano. Só que os Estados Unidos, então, não aceitaram. Então, pressionaram Cuba, expulsaram Cuba da Organização dos Estados Americanos, determinaram um bloqueio econômico sobre Cuba, tentaram invadir Cuba militarmente no ataque da Baía dos Porcos. Com isso, Cuba se aproximou da União Soviética e só 2 anos depois, em 1961, Cuba tornou-se socialista. Agora, olha o que estava acontecendo no Brasil. Um governo nacionalista, assumindo o poder, indo contra os interesses dos Estados Unidos. Poderia acontecer no Brasil a mesma coisa. O Brasil se aproximar da União Soviética e promover uma revolução socialista. Também não poderia acontecer. Ninguém nunca vai saber. O certo é que o clima de tensão fez com que os americanos colocassem em prática o seu plano, Operação Brother Sun. Tem até um filmezinho que você acha no YouTube. No YouTube a gente pode fazer propaganda, até mesmo porque o filme é muito bom. O filme chama-se O Dia que Durou 21 Anos. É um documentário. Ele fala sobre a Operação Brother Sun, a operação do governo norte-americano para desarticular a economia brasileira e o governo de João Goulart, e assim derrubar o governo de João Goulart e estabelecer um governo fiel aos Estados Unidos no Brasil. Depois assista. O Dia que Durou 21 Anos. Tá bom? Você pode assistir ele direto ou pode assistir em 3 partes. No YouTube tem também em 3 partes. 1º episódio, 2º episódio, 3º episódio. Mas vamos lá. Então, as ligas camponesas, para a gente terminar, é a letra E. Olha o que ela diz. A Organização dos Trabalhadores Rurais passou a ser disputada por 2 novas forças, a Igreja e o Partido Comunista Brasileiro, né? Que, obviamente, serviam de apoio aos trabalhadores rurais. Para ser a última que está em cima da bucha, tenho 2 minutinhos. Atualmente, a nossa Constituição
é a nossa Constituição cidadã, a Constituição atual, ela nos garante plenos direitos. Com a redemocratização, os direitos sociais foram estabelecidos. Então, o seu direito à vida, seu direito à saúde, direito ao emprego, à educação, são direitos garantidos pela Constituição. Onde, inclusive, o direito dos trabalhadores foi ampliado e concedido também direito para os trabalhadores rurais. Cirane, e hoje, tem como a gente mexer na Constituição e tirar ou colocar algum direito a mais? Tem, através de um projeto de emenda complementar. O deputado apresenta o projeto de emenda complementar, ele vai passar nas comissões da Câmara dos Deputados, aprovado nas comissões, ele é aprovado pela Câmara, depois ele vai para o Senado, aprovado, ele volta para a Câmara para ter o veto presidencial. A última vez que isso aconteceu foi agora, a PEC das domésticas, né? Então, a Lei Complementar 150 de 2015 concedeu os direitos trabalhistas para os trabalhadores domésticos. Então, empregada doméstica, motorista, babá, todos aqueles trabalhadores que antes não tinham direitos reconhecidos, agora têm direito a carteira assinada, 13º, a férias, a pagar extra, porque aqui no Brasil, a nossa tradição escravista fez as pessoas tratarem empregada doméstica como escravo. Olha os apartamentos. Olhe num apartamento quando ele vai ser construído. Quais são os quartos que ficam no nascente? O do patrão e da família. Onde fica a dependência de empregada? No fundo, onde passa a tarde todinha pegando sol, junto com a cozinha, junto com o lavabo. É ou não é? E aí o pessoal fazia o que com a empregada doméstica? Ah não, traz uma meninazinha do interior, com 12, 13 anos, ela vai me ajudar aqui. Aí eu dou para ela R$200 por mês, dou uma camisa, dou uma roupa, dou comida para ela, ela mora aqui em casa. Aí quando eu saio de madrugada e eu chego de madrugada, ela vai acordar para fazer um suco. Ou ela passou a noite acordada porque ela ficou tomando de conta do menino. É ou não é? Agora não mais. Agora os empregados domésticos que desenvolvem uma missão tão digna como qualquer outra, tem os mesmos direitos que qualquer outro. Para terminar, temos aí a nossa reforma, né? Que por enquanto não saiu toda, porque é lógico, ninguém quer se queimar, quer ano de eleição. Aí você vai nas redes sociais e procura, que está todo mundo lá. Todo mundo que votou pela reforma trabalhista. Todo mundo que votou pela reforma previdenciária, o nome dos nossos deputados atuais estão todos lá. Procure. Se você é a favor das reformas, continue votando neles esse ano de novo. Se você é contra, dê um cotoco para todos eles. Se eles não atendem às suas expectativas, por que vocês vão votar neles novamente? Não sou eu que tenho que dizer quem é. Vocês que têm que pesquisar, vai na internet, tem o nome de todos os deputados cearenses, e depois tu vê como é que eles votaram com a reforma trabalhista e com a reforma previdência. Porque a grande maioria votou em favor da classe burguesa, em favor do empresário, que diz que trabalhador é caro demais, que manter trabalhador no Brasil é caro demais. Mas a sonegação fiscal não é alta demais também não, né? É o cara que está pagando milhões para o fiscal não denunciar e ele ficar sonegando imposto ao Estado. Então, lógico, é preciso se fazer uma reforma? Talvez seja, não sei, não sou eu um entendedor do assunto. Mas uma coisa é, meu amigo, o que tem de desvio de verba, o que tem de roubalheira, se cobrasse das empresas talvez o que elas devem e não pagam, eu acho que o Estado receberia um bom dinheirinho. Acho que dava mais do que R$10, um pouquinho mais. Pois vamos em frente. Dessa forma, nossa última questãozinha. Olha lá. Está falando sobre... Eu vou agilizar porque já acabou meu tempo, pessoal. É um texto sobre as mulheres do MST que invadem, né, uma empresa e destroem tudo por lá. E depois o texto 2 é do movimento ludista.
O ludismo, que eram os trabalhadores conhecidos como os quebradores de máquina. Eles invadiam e quebravam tudo. Olha a letra C. O MST representa legalmente os trabalhadores rurais pelo direito à reforma agrária. Como sempre, eu gosto de sempre deixar uma frasezinha no final para a gente sempre refletir, né? Afinal de contas, essa é uma frase interessante. Com armas se combate os criminosos. A gente mata um bocado de criminoso. Com educação se combate o crime. Antes de eu ser professor, eu era tenente do exército. E quando eu era tenente do exército, eu imaginava, né, em fazer a revolução uma vez nesse país. Só que eu descobri uma coisa: revolução não se faz com armas. Com armas se tem golpes. Revolução se faz com mentes. No dia que nós mudarmos a educação desse país, a mentalidade desse povo, nós teremos alguma esperança. Tchau, meus amigos, um grande abraço, até a próxima.